Josué, capítulo 2. Na semana passada, eu disse a vocês o quê? Que o livro de Josué, estou meio rouquinho aqui, mas tá indo. O livro de Josué é o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Que promessa é essa? Sai da sua tenda, olha para o alto, Abraão. Você já olhou para o alto numa cidade que ela não ofuscava as estrelas do céu? Você já olhou para o alto no interior, na roça? Você já percebeu que na roça o céu é muito mais bonito, é muito mais brilhante, tem mais estrelas do que você possa pensar ou numerar? Né? Quando a gente vai para a roça, que a gente olha para o céu e diz, meu Deus, que céu maravilhoso. Pense em Abraão na roça, Deus olhando para ele, falando com ele, olha para o alto, Abraão, olha para o céu. E quando Abraão olha para o céu, Deus diz assim, você pode contar as estrelas do céu? Abraão, eu não posso contar, Senhor, são muitas. Vou ficar aqui, vai dar verruga, né? Não dá verruga não, viu, gente? Contar estrela não dá verruga, isso é crendice, tá bom? Aí Abraão começou a contar, depois ele desistiu, ele disse, Senhor, eu não tenho como contar. E Deus falou com ele, pois é, assim vai ser a sua descendência. Olha para a areia do mar. E aí ele olhou, e Deus falou, assim vai ser a sua descendência. Deus prometeu a Abraão que daria para ele a terra prometida. E disse a Abraão que daria a ele uma grande descendência. E agora, nesse momento, Deus está cumprindo uma promessa que havia feito aos patriarcas, de dar uma terra, de dar um lugar para eles, de dar um cantinho para eles. E que terra? Terra boa, que mana leite e mel. Então, Josué, no finalzinho do capítulo 1, o resumo do capítulo 1 é exatamente assim. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também lhe obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Então, finalzinho do capítulo 1 é o povo. E você precisa se lembrar que não é aquele povo que estava perambulando com Moisés no deserto. Não, aquele povo, ele tinha já morrido, e os últimos daquele povo, ou daquela gente toda que tinha saído do Egito, era apenas esse homem, Josué e Calebe. Só tinham 2 agora. E por que 2? Porque foram os únicos que creram quando o Senhor falou com Moisés, manda espias. E Moisés então manda, os seus espias, e daqueles espias todos que foram, só 2, Josué e Calebe, disseram assim, o Senhor falou com a gente, Ele nos deu essa terra, o Senhor é bom, Ele prometeu, nós vamos possuir a terra. Ou seja, só eles creram. E daquela multidão toda, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. E agora, no capítulo 2, eu quero ler com vocês algo extraordinário. E eu digo para vocês o seguinte, a Bíblia tem umas histórias loucas, gente. Tem. Por isso ela é a Bíblia. Você vai ver que não é, muito cartesiano, quadradinho, não. Tem umas histórias na Bíblia que dá um nó na cabeça da gente. E a gente fica assim, meu Deus, como Deus age de uma forma extraordinária. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje à noite é assim, Deus, Ele tem filhos que ainda não fazem parte do aprisco. Jesus ora no Novo Testamento falando disso. Ele tem filhos que ainda estão lá no mundo, mas que ainda vão se achegar ao aprisco. Mas agora, Josué 2, nós vemos algo extraordinário, eu quero ler com você. E diz assim, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim, quantos espias? 2 espias. Ele disse, vão examinar a terra, especificamente Jericó. Ou seja, eu quero que vocês se dirijam para Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma... Tá como aí? Tem certeza disso? Não foi de uma freira, não? Foi de quê? Prostituta. Ai, meu Deus, apaga isso aí da Bíblia, pastor. Está aqui. Entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Sempre tem os caguetes, né?
alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Ou de lã, né? Os perseguidores partiram atrás deles, pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertencem. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido e disseram a Josué: sem dúvida, diga comigo, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Gente, isso traz uma alegria ao meu coração tão grande, tão especial. Isso me emociona. Essas histórias antigas trazem para mim uma graça, uma compreensão. E eu queria
compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Mas não sem antes orar com você. Feche seus olhos, você que está em casa, me acompanha também. E nós vamos orar juntos. E nós vamos orar, e nós vamos clamar ao Senhor e pedir a Ele que fale ao nosso coração. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra tão rica, tão especial, tão nobre, e que traz para nós ensino, traz quebra de paradigma, traz muito do teu coração, da maneira como o Senhor age na nossa vida, no nosso tempo. Pai, muito obrigado. Que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos nessa noite e enriqueça o nosso coração, nos fortaleça. Pai, faça milagres nessa noite na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga à nossa memória, traga ao nosso coração aquilo que nos enche de fé, de alegria, de esperança a respeito dos teus grandes feitos nessa terra. Porque o mesmo Deus que fez coisas tão extraordinárias lá atrás é o mesmo Deus que faz coisas extraordinárias hoje também, na nossa vida, na nossa família, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Além de prostituta, era mentirosa. Você já notou o que está acontecendo aqui? Ah, pastor, mas era prostituta, Raabe, né? Mentirosa ainda, que disse que os homens foram embora, os homens estavam no terraço da casa dela. E eu fico me perguntando como é que Deus usa uma prostituta e uma mentirosa. Jesus, como é que Deus usa, como é que Deus pode fazer isso? Sabe qual é a pergunta que eu faço? Eu estou lendo o texto, é assim que eu começo a preparar a mensagem. É assim que eu começo a meditar na mensagem. Eu olho o texto, aí eu leio o texto, aí eu tenho que me apaixonar pelo texto. O texto tem que me pescar. Não é eu que vou procurar o texto, é o texto que me procura. É sempre assim. E o texto captura o meu coração. Aí eu fico olhando para o texto. Aí na segunda-feira eu vou lá dar uma olhadinha no texto. Na terça-feira eu olho de novo. E aí, de repente, algumas coisas começam a saltar ao meu coração. E eu vou compartilhar com vocês o que saltou ao meu coração. Quando eu comecei a ler esse texto de Josué, eu fiz uma pergunta. Por que Raabe? Por que Raabe? Por que essa mulher? Quantas pessoas tinham naquela cidade de Jericó? 1.000? 10.000? Quantas pessoas tinham naquela cidade? Quantas pessoas Deus poderia usar naquela cidade? Um homem com uma mulher, com 2 filhos, 2 filhas, talvez como Carol e Ramon, que estão fazendo hoje 17 anos. Hoje, 17 anos de casados. Depois dê um abraço nela, dá um choquinho ali. Parabéns, minha irmã. Se você tem mais de 17, você vai dizer assim para ela, você vai chegar onde eu cheguei também. Se você tem menos, você diz assim, eu quero chegar onde você chegou. Amém? Dá um toque ali no Ramon, esses jovens preciosos. Talvez a gente fica pensando assim, por que Deus não olhou assim para um casal como Ramon e Carol, com 2 filhas e tal, e mandou os espias para a casa desse casal? Por que tinha que ser na casa de uma prostituta? Hein? Por que será? Aí eu vou para o Novo Testamento e encontro um texto que mexe comigo. Jesus falando com os fariseus, ele disse o seguinte para os fariseus, olha, os publicanos e as meretrizes precedem vocês no reino de Deus. Ai, Deus, pastor Paulo, não fala isso não. Quer dizer que no céu vai ter prostituta? Se elas estiverem convertidas, sim. E eu acredito que muitas estarão. Pode ter certeza disso. Desde criança, na igreja, lá na Igreja Batista em Alto Laje, eu ouço o seguinte, o céu é um lugar de surpresas. Às vezes, quem você acha que vai, não vai. E quem você acha que não vai, vai. E eu fico assim, com esse negócio na cabeça. De vez em quando eu paro para pensar sobre isso, e há certa verdade nisso. Claro que uma pessoa que busca ao Senhor, que teve uma experiência com Deus, ela tem convicção do amor de Deus sobre a sua vida, tem convicção da sua experiência de transformação, de conversão, de arrependimento, de luta diária pelo pecado, de regeneração. Claro que essa pessoa
que tem essa convicção, que tem essa experiência com Deus, que ama o Senhor, sabe? Ei, o céu só vai ter gente que ama ao Senhor, sabe? Que ama ao Senhor. O céu será um lugar de pessoas que amam a Deus, que amam ao Senhor, em primeiro lugar, e que amam o próximo em segundo lugar. Esse é o perfil das pessoas que vão estar no céu. Gente que ama gente e gente que ama a Deus. É assim, sempre é assim, sempre será, sempre foi, sempre será. Mas agora, esse líder notável, como eu falei na semana passada, que teve que substituir o cara. Moisés era o cara, Hildo. Moisés era um líder tão poderoso, tão abençoado. Moisés era um líder tão cheio do Espírito Santo, que Deus fala com Moisés o seguinte: olha, pega esse menino aí, Josué, coloca ele na frente do povo e impõe as mãos sobre ele. E daí é importante a gente falar sobre a doutrina de imposição de mãos, que a gente fala pouco na igreja sobre isso, sabe? Nós precisamos aprender a impor mais as mãos sobre as pessoas e abençoá-las, sabe? E os antigos faziam isso, né? Quando você chegava na casa de vovô e vovó, você bença avó, eles faziam o quê? Botavam a mão: Deus te abençoe, meu filho. Não é assim? Isso é importante, porque o vovô e vovó está transferindo o bem do coração deles, a saúde que eles têm, a longevidade que eles têm para aquela criança, amém? A prosperidade que eles têm na alma para aquela criança. E nós vemos isso. Jacó, quando vai botar as mãos nas cabeças dos filhos de José, ele bota a mão de Jacó na cabeça do mais velho, Jacó bota a mão na cabeça do mais novo, e diz assim: não, é esse aqui que Deus quer abençoar. Então, Deus fala com Moisés assim: pega esse seu auxiliar aí, que te serve há 20 anos. Josué ficou no encalço, assim como Eliseu ficou grudado em Elias e recebeu porção dobrada de Elias. E se Geazi não tivesse feito a loucura que fez, teria recebido porção tripla de Eliseu. Entendeu? Então, Josué, que ficou ali grudadinho com Moisés, ele reúne toda a congregação, chama o seu servidor, chama o seu auxiliar, e a Bíblia diz que Moisés impõe as mãos sobre ele e transfere do Espírito que havia em Moisés, que havia a unção que havia em Moisés. Não era nada dele, mas era tudo de Deus. Tem uma música aí que é tudo nosso e nada deles, né? No reino de Deus é o contrário, é tudo dele e nada nosso. Amém? Então, ele transfere, ele impõe as mãos sobre Josué, e ele transfere do seu espírito para Josué, e Josué então agora está apto, capacitado para liderar. E Josué não faz nada, nós falamos isso na semana passada, o camarada fica lá quietinho, né, na dele, até que Deus se manifesta para ele e diz assim: ei, eu sou contigo, eu sou com você. Seja forte, seja corajoso, se anime. Deus está dizendo para ele o seguinte: se anime, eu sou com você. Aí quando Deus faz isso, Josué, agora eu vou, se o Senhor é comigo. Por quê? Porque ele viu em todo o tempo da vida de Moisés, que Moisés não deu nenhum passo, Moisés não fez nada no deserto, enquanto Deus não falou com ele, dizendo o seguinte: vai, eu sou com você. Sabe por que muita gente se arrebenta na vida? Porque Deus está paradinho. Deus está aqui, Deus está calado. E a pessoa, não, mas se Deus falou, eu vou. Mas não é o momento ainda. Existe a direção de Deus, mas existe também o momento de Deus. Sabe? E muita gente às vezes até tem uma graça, até tem um chamado, até tem uma missão importante, até tem um papel, até tem um ministério, até tem uma função. E às vezes começa a fazer coisas e Deus está aqui, parado. Deus está distante daquilo ali. Então a gente tem que entender isso. A função é importante, mas a aprovação também é importante. E Josué então entende, Deus aprova Josué, Deus abençoa Josué. E Deus começa a fazer milagres através de Josué, como ele fez com Moisés. Quando eles estão indo para Jericó, se você for estudar o texto,
A mesma coisa que aconteceu com Moisés no Jordão, aconteceu com Josué. As águas pararam também. A mesma coisa. Sabe, quando o povo está carregando a arca, Deus dá uma direção a Josué, olha, vocês vão por aqui. Quando os homens que estão com a arca pisarem na água, as águas se abrirão. E um muro de água, eles viram esse milagre 2 vezes. Uma com Moisés e agora com Josué. Mas agora são os filhos daquele povo, né? Os maiores de 20 anos agora, eles estão vendo novamente aquele milagre, né? Olha, de novo, Deus fazendo essa coisa. Mas Deus gosta desse negócio de dividir água, né? E aí ele faz a mesma coisa com Josué. O mesmo milagre. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o povo que assim como ele foi com Moisés, ele também era com Josué. E Deus começa a repetir os milagres. Só que Josué não repete as barbeiradas, sabe? Aquelas falhazinhas de Moisés. Moisés vai lá, manda 10 espias, manda os espias, e o povo volta desesperado. Eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Eles são grandes, nós somos pequenos. E eles começam a ver o povo de uma forma que Deus não viu, de uma forma que Deus não falou. Mas agora, Josué não faz isso não. Josué pensa, epa, Moisés mandou 12 e só 2 voltaram com notícias boas. Eu só vou mandar 2. Eu vou mandar 12? Eu não vou não. Eu vou mandar só 2, porque só foram 2 que voltaram com notícias boas, né? E aí, ele manda esses 2 espias. E olha que agora começa uma história, gente, doida pra caramba. Uma história que não parece história de Deus, não. Parece história de gente maluca. Como é que pode? Tanta gente naquela cidade e aqueles homens foram parar exatamente na casa de uma prostituta. Por que isso, meu Deus? Por que de repente não pegaram lá João e Maria, né? Casalzinho decente, com 2 filhos, vão lá para a igreja de Jericó, que servem a Deus e tal. Por que não mandou esse pessoal? Porque Deus, Ele olha o coração. O coração. Você precisa entender o que está acontecendo. Quando Samuel vai ungir um novo rei no lugar de Saul, quando ele vê Eliabe, o filho de Jessé, sabe o ator da Globo? Reinaldo Gianecchini. Lembra? É bonito o homem, não é? É bonito. Mas não é um galã. Quem é o galã hoje da Globo que está na moda aí? Cauã? Ah, eu vou contar para o marido de vocês, viu? Vou. Vocês assistam a pregação aí, homens. Cauã Raymond, né? É isso? Pronto. O ator da Globo. Quando Samuel olha para aquele cara bonito, um homem bonito, grande, o cara era um gatão. Samuel diz, eis que estou diante do ungido do Senhor. E Deus imediatamente vem no coração do profeta e diz assim, ei rapaz, você é profeta há tanto tempo e não aprendeu ainda? Né? Não é ele não. O homem olha, né? Na verdade o Senhor fala assim, né? Ele fala, eis que estou diante do ungido do Senhor. E Deus diz assim para ele, não atente para a sua aparência e nem para a sua formosura. É assim que está lá. Não atente para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu olho para o coração, e o homem vê o estereótipo, aquilo que está por fora. Não é esse não. Vai para a casa de Jessé. Quando ele chega lá, que ele vê, né, os filhos, não é nenhum deles, não tem mais nenhum menino aí, não tem mais ninguém não, tem um ruivinho lá, que está lá nas encostas de Belém pastoreando, chama ele. Quando esse menino vem, era ele, o menor da casa de Jessé. Foi ele que Deus escolheu. Por que Deus escolheu Davi e não escolheu o mais bonito? Porque Deus não tem compromisso com a aparência. Aliás, Deus tem compromisso com a aparência do seu coração. Quando Deus olha para você, Ele não vê o estereótipo, Deus não vê os seus cabelos loiros, seus olhos verdes, sua pele morena, seu cabelo, né, enroladinho. Deus não vê isso. Deus vê o seu coração, Deus vê o que está dentro de você, é mais bonito, é mais interessante para Deus. E o que está acontecendo aqui? Você percebe nas palavras dessa mulher
que ela teve uma experiência com Deus. A fama ficou. Você sabe como é a fama? A fama é uma praga, né? Porque todo pastor é guloso. É uma praga. Fama é uma praga. Tem um ditado que diz que padre come por 7 jegues e o pastor come por 7 padres. Mas isso não é verdade, não. Isso é fama ruim, é uma praga. Fama ruim é uma praga. Entendeu? E a mulher ficou com a fama ruim. Mas o que está acontecendo? Pelas palavras desta mulher, nós encontramos um coração. A pessoa mais adequada para receber aqueles espias naquele lugar era uma prostituta. Por quê? Porque era uma prostituta crente. A Bíblia tem cada loucura, né? Era uma prostituta crente. Era uma mulher de fé. Era uma mulher que tinha mais fé do que aqueles 10 espias que foram a Moisés. Por quê? Ela fala para aqueles homens... E o que ela fala para aqueles homens é o que eles levam para Josué. Ela fala assim, o que ouvimos, eu gosto dessa tradução da King James, que diz assim, o que ouvimos desfaleceu o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum. Por causa da vossa presença. Caramba! Sabe aquela, como se, quando aquele povo chegasse, tivesse uma auréola na cabeça deles? Sabe, que tivesse um brilho especial na vida daqueles homens? Quando aquela mulher viu aqueles homens, o espírito que estava dentro dela testificou com o espírito daqueles homens. É assim que acontece. E ela diz, em ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, ela diz assim, o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Caramba! Ela fala, nós ouvimos, versículo 10, nós ouvimos o que Deus fez. E ela creu. E o que Deus fez? Como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Nós ouvimos quando vocês saíram do Egito e o que fizeram aos reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam da além do Jordão, como os destruístes. Hoje de manhã eu falei lá em Feira de Santana, um com Deus é sempre maioria. Um com Deus é sempre mais forte. Como Deus fez, as coisas que Deus fez, nós ouvimos isso. Sabe aquela mulher do fluxo de sangue lá no Novo Testamento, que ela ouviu, a Bíblia diz que ao ouvir o mencionar do nome de Jesus, e quando ela descobriu que Jesus estava na cidade, ela saiu em direção a Jesus e tocou na orla dos vestidos, das vestes de Jesus, da roupa de Jesus, e como ela ficou curada daquela hemorragia, como ela ficou livre daquela enfermidade, simplesmente porque ela ouviu, alguém mencionou de Jesus para aquela mulher, ela nunca tinha visto, ela não sabia quem era Jesus, mas quando ela soube que Jesus estava na cidade, e porque ela tinha ouvido de Jesus, ela vai até Jesus, toca na orla, toca na barra, né, da roupa de Jesus, e ela é completamente liberta do seu mal. Foi esse mesmo espírito que estava agora no coração dessa mulher. Foi essa mesma fé. Foi essa mesma unção, foi esse mesmo entendimento que entrou no coração de Raabe. Quando Raabe estava lá na sua vida de prostituta, talvez fazendo exatamente tudo aquilo que desagrada a Deus, que desonra o nome do Senhor. Mas quando ela ouviu dizer que um povo que tem um Deus com eles, estava vindo em direção àquela cidade, e que aquele Deus havia separado o mar para que aquele povo pudesse
passar em segurança, homens, mulheres, idosos e crianças também, e animais, e tudo que eles possuíam. Quando ela ouviu falar disso, e quando ela ouviu que aquele povo que era um povo escravo, agrícola, um povo que as armas dele eram enxadas, do povo era enxada, era foice, eram os pés para amassar barro. Quando ela ouviu falar que aquele povo chegou diante de Og e Sion, e aqueles reis poderosos caíram diante daquele povo, ela diz: Deus é com esse povo, não tem jeito. Deus só pode estar com eles. Deus só pode estar do lado deles. E sabe o que ela faz? Ela crê nesse Deus maravilhoso. Ela crê. Ela tem uma experiência. Só de ouvir falar de Deus, ela se volta, o coração daquela mulher se volta para o Senhor. E aquela mulher é responsável pela entrada do povo de Deus em Jericó. E não somente isto, ela é responsável também por guardar a vida daqueles homens. E não somente isto, ela é uma estrategista. Aquela mulher é uma mulher inteligente, aquela mulher é uma mulher que o Espírito Santo se apoderou dela, e por conta do Espírito Santo ter se apoderado dela, mesmo ela tendo uma fama ruim, mesmo ela tendo um estigma sobre ela naquela cidade, e esse estigma é conferido, é constatado, porque está registrado aqui na palavra, mesmo sendo aquela mulher uma mulher de fama ruim, Deus usou aquela mulher porque por fora talvez ela fosse uma mulher mal vista, mas por dentro Deus gostou do que viu no coração daquela mulher. E o que Deus viu no coração daquela mulher? Fé. Fé. Deus viu fé no coração daquela mulher. E é a fé que nos coloca em posições importantes diante de Deus. E o que ela faz? Chegam os espias então vêm à casa dela, daquela mulher. O rei sabe disso. O rei descobre que os espias estão na cidade. Alguém diz para o rei: olha, eles foram para a casa de Raabe. Talvez a estratégia daqueles homens fosse o seguinte: como ela é uma prostituta, não sabendo eles que aquela mulher era uma mulher diferente agora, talvez eles pensaram o seguinte: onde é que nós vamos ficar em Jericó? Quando nós chegarmos ali, a nossa língua, o nosso sotaque, né? Você está aqui na Bahia, você vai para São Paulo, pessoal, você é da Bahia, né? Não é assim? O sujeito chega aqui na igreja: paz do Senhor, pastor. Falei: você é do Rio de Janeiro. Ou então: boa tarde, pastor. Tudo bem? Esse sujeito é de Minas. Se a gente aqui dentro do nosso país, a gente já consegue identificar, né? Ou então o sujeito entra aqui e diz assim: bah, que igreja bonita, tchê. Né? Esse cara veio do Rio Grande do Sul. Aí, se dentro do nosso contexto nós conseguimos identificar as pessoas, imagine agora numa terra estranha, num povo estranho, de língua estranha. Quando eles chegaram ali, eles pensaram o seguinte: nós vamos ser identificados. Nós vamos ser facilmente identificados. E sendo identificados, nós seremos mortos. Vamos para a casa da prostituta, porque lá todo mundo vai. Sim ou não? Eles pensaram isso, com certeza. E talvez você pensaria também: onde é que eu posso ir nessa cidade que ninguém vai me incomodar e eu vou ficar caladinho ali, quietinho? Vamos para a casa da prostituta. Porque lá vai ser um disfarce perfeito. Nós somos homens, ela é mulher. E aí todo mundo vai pensar que a gente está fazendo o que se faz na casa de uma prostituta. Só que o inimigo está atento às coisas. E chegou o conhecimento do rei: olha, chegaram uns homens aí e são espiões, vieram espiar a terra. Foram para a casa da prostituta. O rei mandou soldados, mandou uma guarnição para lá. E agora começa uma história interessante. Preste atenção, você é médico, certo? O camarada está lá com a doença terminal. O sujeito está lá, tadinho, preocupado e passando um momento difícil. Aí ele chega: doutor, eu vou morrer. Você é daquele médico que diz assim: vai, amanhã você está, Deus vai cancelar seu CPF. Você é desse que faz assim? Ou você seria daquele: não, peraí, não é assim. Por que você vai morrer amanhã? O sujeito está no fio da navalha. Você é daquele que... Eu conheci um médico assim. O sujeito tomava um tropeção
arrancava a cabeça do dedo. Ele, ó, se você não cuidar disso aí, você vai perder o pé, vai cortar a perna. Pensa no médico terrorista. Um dia eu falei com ele. Falei, meu amigo, você não pode fazer isso. Não, eu faço isso porque se for grave, a pessoa já vai buscar logo ajuda. Então, você é médico. Aí o sujeito está lá, morre, não morre. Doutor, eu vou morrer, né? Você é daquele que diz assim, você vai morrer mesmo. O sujeito já morre ali mesmo, acabou. Você tirou a esperança dele. O que essa mulher fez? Falando de forma prática, o rei chegou lá, mandou mensageiros à casa de Raabe. Cadê os espias? Bota para fora. Ela tinha uma opção. Ou ela mentia para o rei, ou ela ficava bem com Deus. Ela preferiu mentir para o rei. Pastor, o senhor está dizendo então que tem mentirinhas que de vez em quando a gente pode dar que está tudo bem? Não, eu estou dizendo a você que tem coisas que se você falar, você vai prejudicar outras pessoas. É isso que eu estou dizendo a você. Tem coisas que se você falar, você vai ferir outras pessoas, você vai matar outras pessoas. É isso que eu estou dizendo para você. Então eu estou dizendo para você que às vezes é melhor você falar algo que vai trazer esperança, que vai trazer vida, que vai abençoar. É isso que eu estou falando para você. Tem horas que a gente tem que falar somente o necessário, aquilo que vai edificar. E foi isso que essa mulher fez. Não tem ninguém aqui na minha casa, não. Ela sabia da intenção daqueles homens. Eles iriam matar. Eles iriam matar. E ao matar aqueles homens, a esperança de salvação dela e da sua família estava, morta também. Tem gente que não percebe isso, que quando ela está matando o outro, ela está matando o sonho do outro, ela está matando a visão do outro, ela está matando o coração do outro, ela está assassinando o seu próprio futuro, a sua própria família. Ela está destruindo a sua própria vida. E é interessante isso. É importante a gente pensar nisso. A gente não mata os outros, a gente não mata o sonho de ninguém. A gente não mata os planos de Deus na vida das outras pessoas. Né? Porque ela poderia pensar assim, vão invadir a minha cidade, vão destruir a minha cidade. Não, aqui não. Mas ela não fez isso. Primeiro ela creu em Deus. Ela entendeu o propósito de Deus. Deus está com esse povo. Não adianta a gente se levantar contra Deus. Ninguém consegue contra Deus. É melhor me associar a Ele. E ela disse, não tem ninguém aqui não. Eu nem sabia que eles eram espiões. Mentirosa, sabia de tudo. Mas pensa numa mentirosa sensata. Pensa numa prostitutazinha decente, essa Raabe. Né? Que mulher extraordinária. Que mulher encantadora, que mulher inteligente, gente. Que mulher inteligente. Raabe é um exemplo para você, sabia? De perspicácia, de entendimento das coisas. Raabe é um exemplo para a gente. Para vocês mulheres, para nós homens. Raabe é uma mulher top 10. Por quê? Não, eles foram embora. Os homens estavam escondidos no terraço da casa dela. O que ela fez? Tudo indica que ela não só vivia da sua prostituição. Tudo indica que ela era negociante, ela era comerciante. Há quem diga que essa fama de prostituta é injusta, que ela que ela tinha uma hospedaria. Mas não se tem como provar isso, vamos ficar com o que a Bíblia diz. Prostituta. Mas tudo indica que ela tinha outros negócios, sabe? Talvez ela estava começando um negócio novo, e lá estava cheio de mercadoria, e ela coloca aqueles homens ali e joga as mercadorias por cima dele. Os homens não tinham raio-x, como hoje a Polícia Federal tem, né, para descobrir o negócio no meio. Aí ficaram lá. Eles foram embora. Quando os perseguidores vão embora, ela se mostra uma mulher estrategista, inteligente. Ela diz assim, olha, venha cá. Quero fazer um pacto com vocês. Olha que mulher sabida essa Raabe. Eu guardei a vida de vocês. Eu
eu salvei a vida de vocês. Eu quero fazer um pedido a vocês, salvem a minha vida. Mas sabe o que me faz crer que Raabe era sim uma mulher de Deus, que tinha tido uma experiência tremenda com Deus? Todo salvo quer salvar outro. Todo convertido quer fazer com que outro experimente aquilo que ele está experimentando, a vida nova. Toda pessoa que experimentou de Deus quer que outro também experimente. E ela mostra aqui o seu caráter, porque aqui, convenhamos, vamos e convenhamos, Raabe podia ter dito o seguinte: minha família que se dane, minha família que, eles que se virem, cada um que dê seus pulos, eu vou cuidar de mim. Olha, é o seguinte, eu trouxe vocês aqui, vocês vieram aqui, eu protegi vocês, guardei vocês na minha casa, é o seguinte, agora eu quero que vocês me protejam também, cuidem de mim. Mas não foi isso que ela fez. O que ela fez? Eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês conservem a vida, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Versículo 13, minhas irmãs, tudo que tem, que vocês vão então proteger tudo que nós somos e tudo que temos. Eita, mulher sabida. Os homens, muito bem. Se você não entregar esse negócio, não somente você, mas seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, todo mundo, e aqui tem uma chave importante para nós. É importante isso. Todo mundo que estiver dentro de casa será protegido. Sua casa é um ambiente de proteção. A casa sempre foi um ambiente de proteção. Se vocês estiverem dentro de casa, quando a guerra começar, quando a peleja começar, as pessoas não vão identificar a sua casa, não tem bola de cristal. Os outros soldados não vão saber quem é você. Então o que nós vamos fazer? Amarra um fio de escarlate, ou seja, amarra uma corda vermelha. Prostituta já gosta de coisa vermelha, já reparou? É um negócio incrível. Então, amarra aí um fio vermelho, um lençol vermelho, e todo o nosso povo saberá que você é a protegida de Deus. Eita! Todo mundo saberá que você é a cuidada por Deus aqui. Ninguém vai tocar em você. Agora tem o seguinte, tem que estar todo mundo dentro da sua casa. Tem que estar todo mundo guardado, tem que estar todo mundo protegido dentro da sua casa. E ela faz isso. No exato momento que aqueles homens vão embora, e debaixo de uma orientação de uma prostituta, gente. Ei, não voltem pelo caminho, porque talvez voltando pelo caminho, vocês se encontrem com os perseguidores, e o plano vai ser frustrado. Faça o seguinte, está vendo aquela montanha lá? Vão para lá. A casa de Raabe era no alto, morava na cobertura de Jericó, talvez no lugar mais privilegiado de Jericó, em cima do muro. E ela disse assim, está vendo aquela montanha lá? Vão para lá, se escondam 3 dias, porque esse é o tempo que os perseguidores vão tentar encontrar vocês. Depois vocês vão embora em segurança. Essa é a mulher que está morando em cima dos muros de Jericó, e é a mulher que creu no Senhor, e a partir do momento que aquela mulher creu no Senhor, ela guarda os espias na sua casa, ela protege os espias, ela dá direção para aqueles homens. E se você pensar bem, Jericó só foi invadida por causa do cuidado de uma prostituta para com aquele povo. Caramba, pastor, o senhor está exaltando tanta prostituta. Não, eu não estou exaltando a prostituta, eu só estou tentando dizer para você que Deus não tem preconceito. Ele usa quem Ele quer, desde que haja fé no seu coração. Às vezes a gente olha para as pessoas que são prostitutas, que são diferentes da gente, a gente olha com tanto, sabe, com ar de superioridade, aí às vezes estamos ali diante de alguém que vai crer no Senhor, que vai se voltar para o Senhor. Às vezes você olha para um garoto, nós temos experiência aqui na igreja, de gente que andava aqui com a gente e foi para o caminho do homossexualismo. Sabe, quando eu encontro esses meninos aí, eu falo com eles com dignidade. Eu olho para eles e não fico desdenhando, e não fico, ali vai um gayzinho. Eu não faço isso não, porque ali pode certamente estar alguém que se voltará para o Senhor. Nós temos experiência aqui na igreja de gente assim, que estava aqui caminhando com a gente, andando com a gente, cantando, louvando, adorando ao Senhor, mas que de repente buscou um caminho de perdição. O filho pródigo fez isso.
Sabe, quando o filho pródigo volta para casa, eu já disse isso aqui, não vou me cansar de dizer, o pai não diz assim, lá vem o malanhado, lá vem o sujo, lá vem o derrotado, olha lá, quebrou a cara e agora está voltando. Ele não fez isso não. O pai foi lá, abraçou o garoto, correu. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, de olhar para as pessoas que estão arrependidas e olhar para elas como elas merecem, como gente arrependida, como gente que se arrependeu do seu erro, que está voltando. Por isso, os braços do pai estavam abertos para aquele menino. E quando ele volta para a casa do pai, ele é restaurado como filho e não como empregado. Então Deus olhou para essa mulher como ela era. Sabe, Deus não olhou para Raabe, a prostituta, mas olhou para Raabe, a que tomou as atitudes certas, a que guardou o povo, a que ajudou o propósito de Deus a ser cumprido naquele lugar. Olhou para aquela mulher como uma mulher sensata, como uma mulher digna, como uma mulher que foi usada por Deus porque creu nele, creu nos feitos do Senhor, diferente do seu povo, que pereceu no deserto porque não creu, porque não ouviu a voz de Deus. Uma mulher de um povo estranho. A Bíblia está cheia de experiências assim. A mulher cirofenícia, que foi lá e disse, Senhor, olha, me dá, minha filha está terrivelmente endemoniada, e o Senhor, olha, eu não vou poder cuidar de você agora, porque eu estou cuidando dos meus filhos. E ela disse, Senhor, Deus fala, usa outra expressão para ela, né? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está querendo dizer para ela o seguinte, olha, eu não vim agora para cuidar dos gentios, eu vim agora para cuidar dos meus. E ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela disse, Senhor, eu creio que o seu coração é tão grande, que o Senhor não tem somente uma bênção para os judeus, mas tem para nós gentios também. E Jesus diz assim, meu Deus, eu não vi tanta fé assim em Israel. E Jesus diz para ela, pode ir embora para casa, sua filha vai estar bem. São pessoas estranhas, às vezes, à aliança, que marcam o coração de Deus de uma forma extraordinária. A mulher samaritana também. Uma mulher que não conhecia, uma mulher, aliás, conhecia, mas que não estava dentro do escopo da aliança. Ela traz a cidade inteira para Jesus, enquanto aqueles 12 discípulos vão para a cidade, compram comida e não trazem uma só alma viva para Jesus. E uma mulher de uma fama ruim vai para a cidade e diz assim, olha, lá na fonte, lá no poço de Jacó, tem um homem que falou tudo da minha vida. E ele é o Messias, eu encontrei o Messias. A cidade, o quê? Vamos para lá. E quando aquele povo vai para a cidade, para Jesus, sai da cidade e vai para Jesus, eles dizem assim, agora cremos não somente porque ouvimos, mas porque vemos. Porque aquela mulher levou a cidade inteira para Jesus. Uma mulher samaritana, estranha. E o que eu quero dizer é que nós podemos nos acostumar com as coisas de Deus e deixar de ser eficazes, efetivos para o Senhor. Ei, amado, meu irmão, você que está aqui hoje à noite e que ouve a palavra e que ouve o louvor durante a semana, nunca se acostume, nunca se habitue, nunca naturalize as coisas de Deus. Sempre esteja com expectativa, com seu coração aberto, sempre esteja sensível às coisas de Deus, porque é a disposição do seu coração, é essa disposição que vai em todo momento trazer, encantar o coração de Deus. Sabe aquele tipo de gente que já sabe tudo, que já crê, que conhece tudo, que é expert na palavra, que se acostumou com as coisas de Deus, que sabe todo o ritual, que sabe todo o beabá, que sabe toda a liturgia, né, que faz o Pai Nosso tudo certinho, bonitinho, mas que de repente não tem no seu coração nenhum encantamento mais para as coisas de Deus. Essas pessoas estão ficando pelo meio do caminho, sabe? E sabe aquelas pessoas que de repente você acha que não tem nada para dar? Quem poderia entender? Talvez se você estivesse lendo um livro de romance e essa história tivesse sido escrita, você ia dizer assim, mas peraí, como é que pode uma prostituta ser usada por Deus para fazer algo tão extraordinário? Uma mulher de uma fama ruim? Peraí, por que isso aí aconteceu?
Então, talvez se você estivesse lendo um romance, você não acreditaria naquela história, mas essa história é real. Foi uma mulher de uma fama péssima, mas uma mulher que se abriu para o Senhor, que entendeu quem era o Senhor e compreendeu de uma forma extraordinária, de uma forma muito clara, o projeto de Deus para aquele povo. Ela disse assim, ela pensou assim: Deus pode me incluir nesse projeto também. Ele pode me incluir nisso também. O coração dele é grande e ele pode me incluir nesse projeto também. E ela é incluída. Ela faz parte desse projeto extraordinário, independente da sua fama, independente do seu passado, independente das atitudes erradas que ela tomou, mas daquele momento em diante, que aquela mulher se voltou para o Senhor, Deus agiu em favor daquela mulher, e não somente em favor daquela mulher, mas de toda a família daquela mulher. Você pode imaginar como é que estava a casa de Raabe? Você já parou para pensar? Porque a gente fica pensando assim, né? Papai e mamãe naquele tempo não tinha televisão. Raabe devia ter pelo menos uns 20 ou 30 irmãos. Se esses irmãos tivessem marido, esposa, filhos, a casa de Raabe devia estar igual esses blocos de carnaval. Aí aqueles camaradas naqueles blocos de carnaval, você já viu? Já viu como é que é aquele sujeito nos blocos de carnaval? Eu disse assim, eu fui no show da Ana Paula Valadão aqui, quando veio no CAB, né? Aí parece que teve mais de 1 milhão de pessoas ali. Olga, quando eu vi o negócio apertar aí, e eu não tinha espaço para fazer isso aqui, ó, que tinha gente para tudo, eu falei, o quê? Quem vai ficar aqui é o Coelho. Esse povo aqui é acostumado lá, gente convertida aqui que ficava no carnaval lá atrás, aquela multidão. Eles estão acostumados com isso aqui, eu vou me mandar daqui. Saí, fui lá para fora. Quando foi mais tarde, o povo estava saindo por cima, não tinha lugar para tirar. O sujeito estava lá, desde manhã que chegou, o evento foi começar de noite. Gente, 10 horas lá em pé, naquele negócio. O povo começou a desmaiar. Sabe como é que eles saíam? Assim, ó, por cima. Eu disse, oxe, eu me vi ali. Eu falei, que nada, eu vou ficar lá embaixo. Fiquei lá embaixo, ouvindo o som numa boa, tranquilo. A casa de Raabe estava igual um formigueiro. A casa de Raabe estava lotada. Tinha gente só esperando o bloco passar. Né? Não foi assim o bloco dos israelitas? Eles tocaram a trombeta, tocaram os tambores, e a percussão e tal, e os muros caíram, mas a casa de Raabe não caiu. E é essa palavra que Deus me trouxe ao meu coração. Se você ouvir a voz do Senhor, se você olhar para os feitos do Senhor e entender que Deus quer incluir você no propósito dele, a sua casa não cairá. Não importa. Pastor, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Não importa, porque o Senhor chegará na sua casa. O Senhor chegará através de você. Você acha que essas pessoas que andavam com Raabe eram pessoas fáceis, mole, né? Como se fulano não é mole, né? Você acha que essas pessoas eram gente talvez pagã, gente ímpia, mas que quando entrou na casa de Raabe e percebeu aquele ambiente espiritual, eu acho que ali foi um Pentecostes novo, diferente. Né? Foi uma antecipação do Pentecostes ali, porque eles viram os muros caírem, mas só a casa de Raabe ficou de pé. Todo o muro de Jericó ruiu, veio abaixo, menos a casa de Raabe, porque aquela mulher se colocou à disposição do Senhor. Você lembra o que eu disse na semana passada? Você lembra o que eu disse na semana passada? Quanto mais você se envolver com Deus, a sua palavra e a sua vontade, e com as pessoas de Deus, mais próspero, mais feliz, bem-aventurado, mais saudável, mais seguro você estará. Todo o muro de Jericó veio abaixo, menos o lugar onde estava a casa de Raabe. Eu lembro daquele texto, para encerrar: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu outro lado, e tu não serás atingido. É assim que Deus faz, é assim que Deus opera, é assim que Deus cuida de você.
Os hebreus chegaram a Josué e disseram: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Oh, Senhor, feche teus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.